E eu começo com a informação que, por 372 votos favoráveis, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do novo arcabouço fiscal. A vitória do governo foi costurada pelo presidente da Casa, Arthur Lira, e pelo relator da matéria, o deputado Cláudio Cajado. A votação deve continuar nesta quarta-feira, com a análise dos destaques, que são sugestões de mudanças para esse texto. O novo marco fiscal vai substituir a PEC do teto dos gastos e estabelece que o governo só pode aumentar as despesas em até 70% em relação ao resultado da arrecadação. Por exemplo, se a arrecadação crescer 2%, a despesa só poderá aumentar até 1,4%. Apesar disso, o texto também estabelece um freio para o governo, que fala em aumentar as despesas no máximo em até 2,5%. Em resumo, mesmo se o governo arrecadar 4%, o freio máximo, o limite máximo de gastos, fica estabelecido pelo texto do arcabouço fiscal em 2,5%, mesmo com aumento expressivo. Por outro lado, a proposta também autoriza o governo federal a aumentar as despesas em aproximadamente 0,6%, independentemente se houver queda ou não da arrecadação. A aprovação da proposta também foi considerada a primeira vitória do governo Lula na Câmara dos Deputados, principalmente após a derrota, que a gente acompanhou aqui, 2 derrotas seguidas. A primeira foi o PL das fake news e a segunda foi a questão do marco do saneamento, que também foi considerada uma derrota para o governo. E ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, conversou com a imprensa sobre o assunto, conversou também com o antagonista, com exclusividade sobre o tema, e considerou que essa votação expressiva do arcabouço fiscal foi um ponto de equilíbrio que os dois lados, as duas alas da Câmara entenderam como relevante para constituir um projeto em comum. A gente tem um trecho para vocês. É um texto equilibrado, tanto é que as posições mais à esquerda e mais à direita convergiram em votar determinadas matérias, ou inclusive o método de maneira uníssona, e a grande maioria da Casa, mais de 370 deputados, optaram por aprovar um novo marco fiscal para que a gente tenha rumo, para que a gente tenha previsibilidade, para que a gente tenha uma medida mais justa, sempre garantindo que as despesas correrão em menor número do que as receitas, responsabilidade fiscal, mas olhando também um pouco para o social, no sentido mais amplo das matérias que precisam ser discutidas aqui durante o ano. Nós temos ainda amanhã 4 destaques, teremos, após o arcabouço, muita conversa, muita reunião para que as medidas que precisarão ser votadas antes da pauta da reforma tributária aconteçam. Demos um passo importante hoje também na reunião na residência da presidência do Senado, com empresários, com o ministro Haddad, com o presidente do Banco Central, Roberto Campos, para que a gente comece a trazer apoios importantes para a votação da reforma tributária. Eu penso que hoje a Câmara discutiu com serenidade, com seriedade, com maturidade, uma pauta que era muito cara para muitos partidos e que entenderam que o caminho do meio, a centralidade nas discussões é sempre o melhor caminho. A gente sempre conquista negociando, a sessão política foi feita, o texto foi construído com o Congresso, com a participação do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, do Tesouro Nacional, discutindo amplamente o texto, que foi discutido, na sua grande maioria, com os líderes hoje, que sentiram a maturidade e pediram, inclusive, para que a votação fosse hoje, e se confirmou com a votação expressiva. Então, como a gente acabou de assistir ontem, o presidente da Casa avaliou que a votação expressiva se deu justamente porque tanto a direita quanto a esquerda entenderam que o projeto era relevante para o país e decidiram votar. Inclusive, a votação foi feita ontem aí, em regime de urgência. Até para alguns parlamentares foi considerado um susto, já que não havia previsão dessa proposta ser votada ontem, na noite de ontem. A previsão é que hoje ela fosse pautada no plenário da Câmara dos Deputados, quando, na verdade, ontem ela foi já pautada e votada em regime de urgência. O presidente da Câmara também falou sobre o fato de muitos parlamentares estarem confundindo o arcabouço fiscal com o teto dos gastos. E ele esclareceu essas dúvidas aí para quem acompanhou ontem essa coletiva. Confira. Tem muita gente confundindo arcabouço fiscal ou novo marco fiscal com teto de gastos. São coisas completamente distintas. Nós estamos tratando de uma outra realidade, de um outro momento,
precisa ser adequado, onde há um governo mais progressista, há um Congresso conservador. Os destaques de amanhã são eminentemente propostos pelo PL, né? E deverão ter a quantidade de votos que o mérito hoje teve. Eu acredito numa votação tranquila, nós só não avançamos hoje por causa do adiantado da hora. Mesmo o artigo 15, o secretário artigo em relação ao Ele foi devidamente explicado, né? Ali uma composição do texto original, com mais uma possibilidade de, se o governo arrecadar acima da meta, esse tratamento ser dado no mesmo limite das despesas para quando você cumpre a meta, que é de 70%. A redação às vezes pode não estar bem tranquila, mas essa é a verdade. E não há destaque sobre o artigo 15. Há destaque sobre o fundo de Brasília, há destaque sobre responsabilização individual do presidente da República, há destaques de texto que eles aqui vão ter que botar 257. Então eu penso que o plenário está amadurecido e manterá na totalidade o texto do relator. E para conversar sobre esse assunto, especialmente trazendo pontos e contrapontos para você que assiste o Meio-Dia em Brasília, para que você possa formar a sua opinião sobre o arcabouço, sobre a tramitação da matéria, já que uma pesquisa que foi levantada que aponta que 76% de pessoas entrevistadas pela pesquisa disseram não conhecer, não saber do que se trata o arcabouço fiscal. E para conversar sobre isso, explicar esse assunto e principalmente explicar detalhes políticos sobre o tema, nós trouxemos ao Meio-Dia em Brasília, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, e também o deputado Pedro Paulo, que já estão aqui com a gente no Meio-Dia em Brasília. Obrigada pela gentileza. Muito obrigado. Muito obrigado, obrigada, deputados. Obrigada por vir aqui ao Meio-Dia em Brasília. E ontem o que a gente acompanhou foi uma votação expressiva do arcabouço fiscal. O arcabouço passou com uma certa margem de folga aí, pelo que foi acompanhado, mas também alguns recados importantes foram dados nessa votação, já que até uma parte aliada, uma base aliada do governo, decidiu votar contra a proposta. Foi o caso do PSOL e da Rede, né? E eu gostaria de começar primeiro com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, perguntando: deputado, quais foram as sinalizações dadas ontem na votação desse arcabouço fiscal? Bem, as sinalizações é que o Congresso está voltando atrás no tempo, não só de como ele conduz política, porque certamente deve ter tido um acordo aí com o governo para converter voto favorável a essa ruptura, que já era o teto de gasto já era um consenso que foi criado ao longo de vários anos, em função do que existia antes, que era muito similar ao que estamos aprovando agora de novo. Então, a gente está voltando atrás no tempo, tanto politicamente, aconhecendo aqui, fazendo favores aqui para o governo comprando favores também, sinalizando que vai gastar mais com emendas parlamentares, vai ter mais dinheiro para gastar com os deputados e senadores. Então, eles estão dizendo, realmente, o Congresso gosta desse agrado. Então, ele está sucumbindo aqui às vontades do governo. Agora, do ponto de vista macroeconômico, é um desastre, porque você perdendo o teto de gastos, o que acontece? Você está prevendo já crescimento de gastos independente da performance econômica. E isso significa que o governo vai ter que arrecadar mais para atingir aquele fiscal. A arrecadação significa que ele vai ter que buscar em novas áreas da economia, que são poucas, e até digo que não são tão fáceis assim da gente atingir, e talvez o volume que sejam captados não sejam suficientes para fechar o buraco. Então, ele vai ter que aumentar impostos também, olhando para frente. Lembrando, eles se autoimpuseram uma crise. Depois que eles aprovaram a PEC dos gastos no ano passado, o que acontece? O financiamento, o investimento privado no Brasil despencou a níveis de 2005, tá? O mercado inteiro está esperando. Aí fala assim, mas eu não confio no mercado. Pois mas é o mercado que tem volumes e volumes de dinheiro suficiente para fazer essas grandes obras, para financiar o próprio governo, financiar as estatais, financiar praticamente toda a economia brasileira. Não é o governo que tem esse capital. O governo capta capital limitado da população. Então, ele acha que o governo, captando esse capital limitado, ele vai ser um melhor investidor do que o capital privado. Essa que é a grande premissa aqui. Mas eu acho que isso vai gerar contração econômica em função do aumento da arrecadação, que vai diminuir consumo, vai diminuir produção, vai criar contração econômica e uma falta de previsibilidade
absurda. O próprio governo vai ter dificuldade em se financiar, porque ele vai estar voltando no tempo do seu planejamento econômico, em que ele já aludia o quanto de impostos vai ser cobrado no futuro. Agora, todo ano, eles vão ter que mexer na questão tributária. Se você é um investidor de longo prazo, que todas as indústrias devem ser, o agronegócio deve ser, todos os investidores de longo prazo que a gente quer atrair no mundo, pensam a mais do que um ano. Então, se você tem uma visibilidade superior a um ano, você já está aqui numa situação macroeconômica muito mais fragilizada. Então, vai ter uma situação aí de financiamento das próprias contas públicas por todo esse capital externo, que vai ficar muito mais difícil. Então, o governo está se autoimpondo uma crise e não deveria. Perfeito. Eu passo a palavra agora para o deputado Pedro Paulo, já usando as palavras do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, sobre o arcabouço fiscal ser um desastre. O senhor concorda com a afirmação do deputado? Ki, você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Bom, primeiro um prazer estar aqui no programa Meio-Dia, pela primeira vez no Antagonista. Queria saudar meu colega deputado Luiz Felipe, prazer estar debatendo com você. Eu não acho que é um desastre completo. Eu acho que tem problemas o arcabouço. E não à toa eu apresentei uma proposta de arcabouço com uma lógica diferente dessa que nós estamos aprovando aqui. A gente precisa, o deputado, o presidente Arthur Lira, falou um pouco sobre diferentes momentos entre a regra fiscal do teto e a regra fiscal nova desse regime fiscal, porque a gente precisa entender o que está por trás dessa regra fiscal. Quando você faz uma regra fiscal, você tem ali uma visão de política econômica, né? Quando se fez a regra do teto de gastos, os governos que estavam ali vigentes queriam que o Estado tivesse um tamanho limitado e até um Estado um pouco menor, mais eficiente, acreditava, como o Luiz Felipe falou, mais nas forças de mercado para gerar crescimento. Esse arcabouço, ele contém uma visão de política econômica do governo que saiu eleito das urnas e que é legítimo ele apresentar o seu arcabouço da forma que ele acredita que deva ser a sua estratégia de crescimento econômico. Eles têm ali uma estratégia de que o maior consumo do governo, o maior gasto público, independente se ele é investimento, se ele é gasto corrente, se ele é despesa de pessoal, ela tem uma função na economia diferente do que pensava a regra fiscal anterior. Eles acham que esse gasto público vai gerar uma atração suficiente para impulsionar o crescimento econômico, como o Luiz Felipe falou, seja no momento de recessão, seja no momento de expansão. O gasto público está crescente. Então, esse foi um arcabouço que foi encaminhado para a Câmara. Agora, a Câmara fez modificações que são muito importantes, independente do conceito. O deputado Cajado, o substitutivo dele, não mudou o conceito do arcabouço. O arcabouço continua sendo dependente do crescimento de receita, ele vai, no longo prazo, aumentar a participação do gasto público na economia brasileira, enfim. Porém, vários ajustes que nós fizemos melhoraram o mecanismo de construção da regra fiscal para se obter aquilo que o Brasil não tem há 10 anos, que é superávit nas suas contas. Então, esses ajustes precisam ser ditos aqui, que evoluíram muito e deram alguma chance do arcabouço ficar de pé. Por exemplo, quando se inclui a despesa, o primeiro arcabouço do governo não tratou de despesa qualitativa, despesa obrigatória, que é um problema que nós temos em todos os orçamentos, em todos os níveis de governo. A quantidade de vinculação do orçamento às despesas que são amarradas, que a gente chama obrigatórias. Então, o arcabouço agora trouxe o mecanismo da despesa. Vai se disparar os chamados gatilhos quando não atingir a meta no ano. Esses gatilhos são mais duros quando não atingir no segundo ano. Então, você tem ali mais mecanismos, a despesa entrou para o jogo do arcabouço. Então, isso foi muito importante. Trouxe alguma responsabilização do não cumprimento, por exemplo, dos gatilhos de despesa. Então, evoluiu bastante os mecanismos do arcabouço para que ele possa dar certo. Mas, não há dúvida que é um arcabouço que tem uma lógica diferente, e eu também tenho preocupações sobre essa dependência de se aumentar receitas constantemente, né? Há uma pressão grande
para que se aumente a base de arrecadação, e aí o Congresso está atento à criação de novos impostos. A gente tem que entender que nós estamos com a carga tributária no limite, a iniciativa privada não aguenta mais ser taxada, ao contrário, a gente tem que entrar num ciclo ali de simplificação, desoneração. Então, assim, eu acredito que o arcabouço ele é delicado. Nós vamos votar uma série de destaques hoje que são importantes para continuar dando essa melhoria, esse avanço que teve no Congresso. Eu concordo com o deputado Luiz Felipe quando ele fala o seguinte: claro, muitos deputados aqui se movimentam um pouco por essa necessidade de estar na base do governo, de ter alguma emenda, alguma posição, mas eu acho que o sucesso da aprovação tem um ponto importante, diferente do projeto da fake news e do saneamento. Um projeto que nasceu muito à esquerda, o parlamento conseguiu trazer ele, tirar um pouco ele de uma visão muito ideológica, de uma regra fiscal, trazer um pouco para uma racionalidade, e daí uma maior adesão que teve na sua votação de ontem, a vitória do governo. Maravilha, deputado. Eu volto a palavra para o deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança com a seguinte pergunta. Agora há pouco o deputado Pedro Paulo pontuou a questão do aumento da arrecadação e do impacto que isso vai ter na sociedade, já que, obviamente, o contribuinte é aquele que vai mais arcar com esse aumento aí, possivelmente com impostos. Logo mais cedo o senhor pontuou que ainda haverá apreciação dos destaques e que os parlamentares têm a intenção de apresentar destaques para amenizar os efeitos do arcabouço. O senhor ou os parlamentares que estão aí ligados, que são contrários a esse texto, pretendem apresentar alguma coisa para amenizar o impacto desse aumento de arrecadação na vida do contribuinte, na vida da população brasileira? Olha, infelizmente, como o deputado Pedro Paulo mencionou, houve melhorias no texto pelo relator. No entanto, são melhorias paliativas para tentar trazer um pouquinho mais de freios a o que é o cerne do arcabouço fiscal. No entanto, o problema todo está no cerne, está no coração do arcabouço fiscal. O coração do arcabouço fiscal é que haverá crescimento de despesa até 2026, haverá crescimento de gastos. E, para fechar esses gastos, para que haja equilíbrio fiscal, vai aumentar a arrecadação. Então, esse é o coração do projeto. O projeto não diz assim, haverá limites de gastos baseado no volume de arrecadado. Não, esse era o modelo anterior. A gente disse tchau a isso, que dava certo, e agora abraçamos uma planilha de crescimento de gastos. Então, quem vai pagar por isso é a sociedade. Então, se a gente não está mexendo nisso, não há como criar os freios que foram mencionados, que muito bem colocado aqui pelo deputado Pedro Paulo, eles são paliativos, e mesmo assim está faltando alguns importantes. Mas não mexe no coração do projeto. E é isso que vai influenciar o quanto de arrecadação vai ter, se vai ter novas fontes de arrecadação, como o governo está prevendo, que até agora não se materializou, ou se vai ter aumento de impostos, que é o mais factível. Já estão discutindo aí toda uma série de impostos para tentar fechar essa conta. Então, eu vejo o Brasil ficando inviável para investimento privado em pouco tempo. Nós já temos aí o desemprego crescente, nós já temos indústrias fechando e abandonando o Brasil, nós temos comércio fechando e abandonando o Brasil, e temos uma burocracia que deveria estar sendo olhada de uma maneira moderna. Vamos tornar a nossa burocracia, o nosso estamento burocrático, em algo eficiente. Mas não, quando você planeja maiores gastos, você tira o incentivo de fazer melhorias tecnológicas e melhorias de processos internos dentro da própria burocracia. Então, todos os problemas burocráticos agora vão ser resolvidos com mais gastos, que é o que está sendo aprovado agora. Então, não vejo um benefício nenhum aqui, uma capacidade de qualquer destaque que a gente venha a fazer, e eu espero que a gente ainda vença esses próximos destaques. Mesmo assim, o coração do projeto ele já está maculando aqui o nosso futuro.
Obrigada, deputado. Deputado Pedro Paulo, eu tenho visto e acompanhado, especialmente nas redes sociais, muitos parlamentares pontuando, trazendo 3 pontos, né? Que o arcabouço não controla gasto público, que não garante a sustentabilidade da dívida e não pune se houver descumprimento da regra fiscal. O senhor avalia que o projeto está realmente nesses moldes? E, principalmente, o freio desse arcabouço aí é suficiente para o governo cumprir a regra fiscal? Quis, muito boa a sua pergunta. Em primeiro lugar, ele passou a ter travas de crescimento da despesa, uma responsabilidade maior no crescimento da despesa, ele tornou mais racional, razoável. Esse é um ponto. Com a evolução do substitutivo do deputado Cajado, que foi amplamente discutido aqui. Mas não se pode negar, e eu falei isso na minha primeira colocação, que o conceito desse arcabouço é de maior participação do Estado, de maior gasto público, de maior protagonismo do consumo do governo, numa estratégia de que esse consumo gera crescimento. E mais, é importante pontuar isso. Assim, consumo do governo, gasto público não é uma heresia, não é um problema. A questão é, por exemplo, ele funciona bem para produzir crescimento econômico quando a gente está em recessão. Esse gasto público tem um papel importante. Por exemplo, em 2008, quando nós tivemos uma crise, o governo, na época, o próprio governo Lula, aumentou muito o gasto público, expandiu o gasto público, e isso foi importante para nós revertermos a dívida. Mas no momento em que nós não estamos em recessão, você expandir muito esse gasto, com um problema, e aí eu vou ao seu segundo ponto da sua pergunta, uma dívida alta e que precisa ser controlada, uma dívida que está crescente. Isso complica essa estratégia e a eficácia de uma expansão do gasto público. Quando os juros, uma outra variável, quando o juros está muito alto, porque está perseguindo o controle da inflação, também pode afetar essa estratégia de expandir o gasto para essa expansão do consumo do governo gerar efeito no crescimento econômico. Você pode ser nulo isso, tem vários estudos que tentam fazer algum modelo da função de gasto do governo, da função consumo, que provam que, dependendo do cenário, né, essa expansão de gasto pode ter efeito nenhum, ao contrário, pode piorar as expectativas, pode piorar as variáveis econômicas. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante e que é também uma preocupação que eu tenho no modelo que foi criado do arcabouço, de ser muito dependente do contínuo crescimento da despesa pública, independente do cenário que a gente está vivendo. Agora, quanto ao último ponto que você me perguntou, eu falei dos gastos, falei da sustentabilidade da dívida. Aliás, importante sublinhar, o meu arcabouço que eu tinha dado entrada aqui, o Luiz Felipe acompanhou, a âncora da regra fiscal era a sustentabilidade da dívida, que eu acho que hoje é uma variável fundamental e que precisa ser controlada. Uma pena que o substitutivo ele chegou a tocar na questão da dívida e tal, mas ele não conseguiu criar, por exemplo, um limite, um ponto onde se buscar uma meta para se reduzir a dívida. Mas quanto à última questão que você colocou sobre a responsabilização, eu acho que nesse ponto a gente avançou no substitutivo. Tá? Porque o arcabouço fiscal que o governo mandou, ele afastava completamente qualquer tipo de punição, inclusive citava a lei de responsabilidade fiscal, que não estaria sendo descumprida se a meta que o próprio governo se estabeleceu não fosse cumprida. O que o substitutivo fez? Ele afastou esse descumprimento da lei de responsabilidade fiscal e colocou uma responsabilização, que eu acho que foi uma evolução, que é uma responsabilização, por exemplo, se os gestores não cumprirem os controles de despesas que passaram a ter no substitutivo. Por exemplo, se não bater a meta no primeiro ano, você tem que controlar ali o gasto de pessoal e não dar reajustes reais na despesa de pessoal. Se o gestor descumprir isso, ele está incorrendo numa infração. Então, essa responsabilização que trouxe o modelo, eu acho ela até mais razoável do que você, por exemplo, colocar uma criminalização porque não bateu a meta. Porque, às vezes, você não bateu uma meta, isso é razoável, tem uma série de outros motivos, tem externalidades que podem impactar no atingimento de uma meta. Mas você dizer o seguinte, olha, sob qualquer hipótese eu não tenho responsabilização nenhuma, quando tem uma lei que diz que automaticamente você tem que conter gastos e você não os contém,
né? Você continua aumentando o gasto, que foi o que aconteceu, por exemplo, com o governo Dilma. Ela não bateu a meta, não reviu a meta no parlamento, seguiu ampliando gastos e aí sofreu o processo de impeachment. Então, eu acho que essa responsabilização fortaleceu o arcabouço e trouxe uma melhoria nesse modelo que foi proposto pelo governo. Só destacando aqui, o deputado Pedro Paulo é economista também está trazendo a luz técnica sobre o projeto, não só a visão enquanto parlamentar, mas também enquanto economista. Deputado Luiz Felipe, mais uma questão que chamou a atenção de muita gente, especialmente nas redes sociais, eu acompanhei isso, tenho visto a repercussão junto à sociedade, da urgência com a qual o projeto foi votado. A gente viu que o projeto não passou por nenhuma comissão para discussão, foi direto para o plenário e ontem foi votado aí de forma surpreendeu alguns parlamentares, porque não havia previsão dele ser votado ontem. Como é que o senhor avalia isso? O senhor acha que o projeto deveria ter uma discussão mais ampliada para trazer aí novos pontos e talvez esmiuçar alguns detalhes em torno da proposta? Absolutamente sim. Lembrando que essa driblada no regimento, ela só favorece ao Poder Executivo. E por que o Poder Executivo está optando por esse caminho? Porque ele não tem base parlamentar. Não só ele não tem base, como a maioria das suas propostas é para reforçar o próprio Poder Executivo e tirar poder dos parlamentares. Então, o que nós estamos vendo aqui com o arcabouço fiscal, o parlamento perde força em questões tributárias, em questões orçamentárias, e estamos entregando isso para o Poder Executivo. Quando é conduzido dessa maneira, se tivesse ido através das comissões, certamente o debate teria sido mais amplo, certamente o projeto teria sofrido vários ajustes, possivelmente não teria ido adiante, possivelmente até o projeto aí do meu colega Pedro Paulo teria sido colocado em pauta sim, porque é um bom projeto, esse é um projeto dele, mas não. Ficamos aqui sob o júdice do Poder Executivo, que ainda tem o poder orçamentário de cooptar parlamentares. E um ponto que o Pedro Paulo levantou aqui no início, na primeira intervenção dele, é que, de fato, as despesas obrigatórias elas assumem praticamente 90% do orçamento. Então, o que fica com esses 10%? Em 10% tem uma série de despesas discricionárias, incluso emendas parlamentares. Então, é do interesse também dos parlamentares de verem o governo poder gastar mais, porque vai sobrar mais para o parlamentar. Então, tem toda uma simbiose espúria sendo negociada nas costas do povo brasileiro, que não se engaja por questões tributárias, que eu acho um absurdo. A gente tem que levar à tona isso, tem que trazer à luz nisso. Também vou dar valor aqui à proposta, mais uma vez, do deputado Pedro Paulo. Temos que trabalhar esse endividamento. Nós temos uma questão das despesas obrigatórias. A gente deveria estar vendo isso como sendo uma possibilidade de discussão, como flexibilizar as despesas obrigatórias. Daria muito mais sanidade a tudo isso que a gente está votando. Mas não, a gente travou isso em Constituição e agora fica aí apertado e tendo que fazer essas emendas e correções que só deterioram o nosso endividamento. O que pode acontecer? Só para ter aqui uma... E o Pedro Paulo me corrija. Mas o nosso endividamento crescendo na altura que está, com juros altos, hoje o financiamento, pagamento de juros, equivale praticamente ao que pagamos em Previdência. Mas imagine até a situação de países envolvidos que não fizeram esse crivo, ficaram com o mesmo problema. Mesmo com juros zero, você aumentando o endividamento a tal ponto, não consegue nem amortizar a dívida a juros zero. É isso que é o perigo que a gente está vendo aqui. É por isso que a gente tem que ter um modelo de desalavancagem, né, de diminuição da dívida versus o que é o PIB. O projeto do Pedro Paulo já contemplava isso. Até vou pedir o voto aqui do deputado no nosso destaque, porque nós estamos prevendo aqui que se tem um aumento da arrecadação, que esse aumento, a parcela que foi o aumento, que o governo falou que não quer aumentar imposto, não quer aumentar a arrecadação, mas sabemos que isso vai acontecer. Então, que esse aumento vá para pagamento de dívida. É um dos destaques que a gente quer que seja votado. Então, eu diria que é mais na linha até do projeto do Pedro Paulo. Então, tudo isso, a população precisa se engajar. Por quê? Eles pagam diariamente com relação a isso. Toda a compra
é o seu salário, é qualquer coisa que incide em qualquer despesa, qualquer transferência, doou dinheiro, fez uma mesadinha para o filho, pagou escola, tudo tem imposto. Então, se a gente não está engajando a população brasileira para entender que a tributação é importante de se engajar, é importante de saber o que está sendo mudado e como o governo está ganhando mais poder e não deveria estar ganhando tanto poder e a chancela, e o parlamento está perdendo poder nesse sentido, de ao menos chancelar e falar assim, puxa vida, estamos fazendo aqui a boa medida, isso a gente não está discutindo. Então, temos que botar isso à tona. Até agradeço aí no começo da sua introdução, que você mencionou que 76% da população não sabe de nada na questão tributária. Tem que começar a saber, porque a mobilização... É um dado que decepciona, inclusive, né, deputado? Assim, é um dado que a gente avalia que é ruim, porque muitas vezes as propostas passam no plenário sem qualquer discussão e a sociedade fica de escanteio, né? Sem saber exatamente o que está acontecendo. É isso que acontece, na verdade, né? Exatamente. Eu vou, antes de eu passar para o deputado Pedro Paulo, tenho mais um questionamento, já que o senhor tocou nesse assunto, é interessante também para a gente levantar aqui. O senhor avalia que essa aprovação expressiva, aí, já com 342 votos, deixa eu confirmar aqui, foi, na verdade, porque a proposta está muito boa ou diz respeito a emendas parlamentares? Deputado, antes de eu passar para o Pedro Paulo. Eu acho que... Eu tenho quase certeza, intuitivamente. Pedro Paulo que me corrige e traga talvez um pouquinho de decência aqui ao parlamento. Mas eu acho que é por causa daquilo que eu mencionei antes. Sabendo que as despesas discricionárias estão sob pressão e o governo não tem espaço para pagar despesas discricionárias, que inclui emendas parlamentares, que é de benefício aos parlamentares, ele sinalizando que vai ter mais emendas parlamentares se eles aprovarem essa proposta. Eu tenho quase certeza que isso foi o grande convencedor aí da maioria dos partidos e parlamentares. Sem dúvida que uma parcela acredita ainda no modelo anterior, o modelo de que o Estado é o grande investidor, quando não é que o Estado é todo emprego, oportunidade, melhoria em renda, e padrão de vida vem porque o Estado está gastando mais. Não é esse caminho, mas infelizmente eu acho que a maioria aqui realmente ficou encantado mais pelas emendas parlamentares. Eu passo a palavra para o deputado Pedro Paulo para fazer as considerações finais, mas com a seguinte pontuação. A ministra do Planejamento, a Simone Tebet, chegou a dizer que o arcabouço seria a bala de bronze e a reforma, que é a reforma tributária, seria a bala de prata para o crescimento econômico do país. A partir de agora, depois da aprovação do arcabouço fiscal, os olhares dos parlamentares se voltam, obviamente, para a reforma tributária, que é a segunda etapa dessa reforma econômica do país. O senhor avalia que a reforma tributária pode vir aí a agregar e trazer vantagens aliada ao arcabouço fiscal de alguma forma positiva para o país? Deixa eu só fazer um comentário sobre o que disse meu colega deputado Luiz Felipe. Assim, cada cabeça aqui é uma sentença, né? A gente não sabe como se movem os parlamentares numa votação, né? Mais ou menos ali a configuração do parlamento. O meu movimento de votação a favor do arcabouço tem muito a ver. Eu fiz as minhas críticas do modelo, do conceito, mas tem muito a ver com a evolução que teve o arcabouço no substitutivo do deputado Cajado. Por exemplo, eu fiquei de alguma forma ali feliz porque todo esse modelo de gatilhos, de responsabilização que evoluiu no arcabouço que o governo mandou, veio justamente da minha proposta de arcabouço. Poderia ter vindo mais, como a gente falou aqui, a questão da dívida e tal, mas foi, acho que, algo de contribuição desse debate que eu participo há muito tempo. Então, pelo menos para mim, esse movimento se fosse aquele modelo que o governo mandou, teria o meu voto contrário. Mas pela evolução que teve aqui na casa, acreditando e tentando trabalhar para que dê certo essa regra fiscal, ainda que ela tenha problemas, ela tem um momento muito importante, que é o ano de 2023 e 2024, eles são decisivos para saber se esse arcabouço tem chance de ficar de pé. Então, por isso, as nossas preocupações com uma engorda da despesa que o governo colocou nos últimos ajustes no substitutivo. Hoje nós vamos votar, por exemplo,
um destaque que é desse ajuste no crescimento da despesa para o ano de 2024, que é delicado esse ponto. Então, assim, eu acho que por isso foi o meu movimento de votar e defender a aprovação do arcabouço. Agora, quanto à afirmação da ministra da ministra do Planejamento, que um é a bala de bronze, outro é a bala de prata, eu acho, a minha opinião, os dois são muito importantes. A regra fiscal, importantíssima, mais urgente. A reforma tributária é decisiva. Nós estamos há décadas discutindo uma mudança da nossa tributação do consumo. É muito importante a gente avançar com todas aquelas premissas, carga tributária neutra, realmente a gente simplificar o modelo tributário. Mas eu acho que tem uma outra bala aí que precisa ser engatilhada, que principalmente por um modelo agora de arcabouço, onde a despesa tem um crescimento contínuo, que é a reforma administrativa. Já que a despesa do Estado vai crescer, a participação do Estado vai crescer, o seu consumo vai ser mais importante na visão do governo para gerar crescimento, que seja um consumo, um gasto de melhor qualidade, né? Olhando as despesas obrigatórias, olhando o custeio, olhando os investimentos. Se a gente não aproveitar, pelo menos, já que a despesa vai crescer, que o consumo do governo vai crescer, que se gaste melhor. E a reforma administrativa, eu acredito que ela pode trazer uma série de melhorias para se buscar a eficiência do gasto público. Daí eu coloco essa reforma, que infelizmente não está sendo nada discutida e não estabelecida como prioridade do governo. Eu acho que ela passa a ser fundamental com um modelo de gasto público crescente. Quero agradecer a participação dos deputados aqui no Meio Dia em Brasília, lançando luz sobre esse tema que é tão importante para que essa parcela aí de 76% da população conheça mais sobre o arcabouço fiscal e se interaja, engaje na luta para entender e contra-atacar os pontos nocivos da proposta. Obrigada, deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Obrigada, deputado Pedro Paulo, por vir ao Meio Dia em Brasília. As portas do Meio Dia estão abertas, sempre que quiserem voltar para trazer aí um contraponto ou um tema de interesse da sociedade. Obrigada. Obrigado, Cris. Boa tarde.